Olá, bem-vindos ao Conexão Acirp, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Mais uma vez a gente está no Inova Day, um evento de tecnologia e inovação que este ano, em 2024, está sendo realizado no Supera Parque, um parque tecnológico de Ribeirão Preto, que é uma das referências no Brasil. E agora nós vamos falar sobre inteligência artificial no agro com o professor Roverson Silva e com Éder de Paula. Gente, muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Eu vou começar com o professor, se me permitir, e vou lhe perguntar quem é o senhor, o que, é que o senhor faz e depois vou passar para ti, Éder. O que você acha? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Um prazer poder estar aqui, conversar um pouquinho sobre inteligência artificial no agro. Meu nome é Roverson Silva, eu sou professor da Unesp, do campus de Jabuticabal. É vizinho daqui. É vizinho, está do lado, né? Está na região metropolitana. É verdade. Né? E então eu trabalho com a parte de máquinas agrícolas, com colheita mecanizada, e há alguns anos já eu venho trabalhando com a inteligência artificial aplicada na mecanização agrícola, né? Que fantástico. Nós temos um grupo de pesquisa bem robusto. Somos em 10 alunos de pós-graduação, 10 alunos de graduação, todos fazendo pesquisa e alguns professores também. E a gente está numa região que é extremamente forte no agro, né? Exatamente, né? A nossa faculdade de Jabuticabal é uma faculdade muito ligada ao agro. É uma referência agro, também, né? É uma referência. Né? Então nós temos cursos muito bem consolidados, né? Tanto de graduação quanto de pós-graduação. Recebemos pessoas do Brasil inteiro e do exterior para fazer esses cursos. E a gente aproveita para fazer as pesquisas para poder dar um retorno para o agro aí com essas novas tecnologias, com essa inteligência artificial e tudo mais que está vindo aí. Éder, bem-vindo. Me fala um pouco de você então. Olá, gostaria de agradecer a oportunidade aqui de estar falando com vocês um pouquinho do nosso trabalho, né, fazendo reflexões. Agradeço aí o convite aí. Bom, meu trabalho hoje na Iascense, sou CEO, né, da empresa, é uma startup que trabalha com bastante foco no agronegócio, que tem produtos próprios, né, e também faz prestação de serviço para diversas áreas aí, mas a gente vem se destacando bastante no cenário nacional aí na área do agronegócio. Então a Iascense é uma especialista na área de visão computacional, inteligência artificial e análise de dados. Então hoje a gente tem bastante presença no setor de eucalipto, controle de pragas de eucalipto e de cana-de-açúcar. São dois tipos, né, de produção que o Brasil é destaque aí em nível mundial. A gente é grande produtor de plantação de eucalipto e também aí o maior de cana-de-açúcar. Você consegue me dar um exemplo prático do que vocês fazem? Sim. Hoje a Iascense trabalha, né, como eu disse, na questão de monitoramento de pragas, então a gente consegue reduzir bastante com a nossa tecnologia, né? O uso, por exemplo, de defensivos agrícolas. Então, se você faz um bom monitoramento, né, da tua plantação, seja ela no caso aí de qualquer tipo de cultura, você vai ter aí também os ataques, né, das pragas. Então você identifica aquilo que tem os maiores prejuízos, né, tem maior impacto na produção. Então é possível você não só, né, ter esse monitoramento, como você prever a partir da análise de dados, né, por onde chega a infestação, né? Então nosso objetivo aí é estender nosso atendimento para ter condição também de ter esse monitoramento da chegada das pragas, né? Entendi. Professor, e a nossa Unesp? Nossa Unesp... O senhor falou que já trabalha há algum tempo, então você tem que ter sido um dos pioneiros, provavelmente, né? É engraçado porque é o seguinte, né? A gente entra na universidade com a nossa linha original de pesquisa. Eu sou da área de máquinas agrícolas e sempre trabalhei investigando perdas na colheita. O processo de colheita de qualquer cultura tem perdas, às vezes muito grandes. E num determinado momento nós começamos a perceber que a gente precisaria ir um pouco mais além. Então, nos tornamos sim pioneiros na parte de uso de inteligência artificial dentro da mecanização agrícola, né? Justamente porque a gente começou a ficar um pouco incomodado com essa situação, né? Tem muitas coisas que acontecem no campo e que são feitas de forma manual, né? E se eu utilizar uma máquina, um sensor, o sensor pode ser, por exemplo, uma câmera fotográfica, uma câmera de celular, pode ser um drone com uma câmera. Se eu utilizar isso, eu vou facilitar em muito os processos ali, facilitar a vida do produtor. Então a gente ficou incomodado com essa dificuldade que o produtor tem para poder tomar decisões, para conduzir a sua lavoura, né? No nosso caso, do ponto de vista da mecanização, então, bom, a gente precisa atuar para ajudar o produtor a melhorar a sua eficiência,
né? Então aí que nós entramos nessa grande viagem que é a inteligência artificial, essas novas tecnologias. E tem um impacto direto na produtividade. Eu falo isso até para vocês dois, né? Tem um impacto direto, né, professor? Sim, com certeza. Porque essas tecnologias, quando bem utilizadas, né, acho que o Éder vai concordar comigo, né, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo que é novo, de repente aparece um monte de gente trabalhando e prometendo milagres. Milagre não existe. Não. Existe muito trabalho por trás, acho que tanto da minha parte quanto da parte do Éder, ele pode falar também, muito trabalho por trás disso para que você possa ter um produto que vá auxiliar o produtor a ter uma maior produtividade, tá? Que ele possa conduzir melhor a sua lavoura e obter uma lucratividade maior. Então é dessa maneira que funciona. No meu ver, hoje que a gente tem que estar muito atento, né, aos novos negócios, né? Então hoje a gente tem boas práticas, né, de negócio. Sim, você tem embasamento científico, né, embasamento técnico, e aí vai de quem está à frente, né, desse negócio, né, passar essa confiança. Então a gente tem que ter responsabilidade aí com o meio ambiente, tem que pensar em sustentabilidade, tem que pensar no impacto que a nossa tecnologia, a nossa forma de produzir vai impactar as comunidades locais, inclusive. Né? Então é tudo aquilo que a gente espera, né, de uma produção baseada em ética, baseada em bons negócios, de maneira que você consiga aumentar a produtividade com sustentabilidade, né, e responsabilidade social. Então a ideia de que a tecnologia ela deve vir para auxiliar o humano. Esse é o grande objetivo do nosso trabalho. Já existe, mais uma vez para vocês dois a pergunta, já existe, por exemplo, por parte dos produtores, dos empresários rurais, empresários agrícolas, essa visão de você colocar a inteligência artificial no teu dia a dia? Olha, eu posso te dizer com a famosa resposta do agrônomo, né? A gente na sala de aula a gente fala que a grande resposta do agrônomo é depende, porque tudo depende. Economista também fala isso. No meio agrícola tudo depende, são muitos os fatores, muitas variáveis, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em culturas, como as grandes culturas que nós chamamos, os grãos, isso está mais adiantado. Quando nós pensamos em culturas como café, por exemplo, a resistência do produtor é maior, são produtores que apresentam uma resistência à inovação muito maior. Sim. Né? Não quer dizer que não tenha. Então depende muito da cultura, da região que isso está inserido, mas existem já cases aí mostrando produtores que estão aderindo a essas tecnologias. Algumas organizações têm apoiado bastante. Então você tem aí hubs de inovação, né? Você tem as universidades tentando fazer cada vez mais pontes, né, entre a agroindústria, o próprio produtor e a própria universidade. Então a gente tem as cooperativas também tem tido bastante abertura, né? Então hoje no Brasil a gente tem melhorado bastante no que diz respeito à inovação aberta. Então às vezes tem uma certa dificuldade em como saber fazer esse tipo de processo. Então tem crescido bastante, né, nesse sentido no Brasil, e a gente tem expectativa que nos próximos anos isso tenha acelerado ainda mais. Eu queria te fazer uma pergunta meio provocativa até. Como é que você imagina a tua empresa daqui a 10 anos? Quais vão ser os desafios que você acha que com o avanço cada vez mais rápido da tecnologia, como é que você se imagina? Pensa bem que você é super novo ainda, né? Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Eu vejo os desafios que você terá. As empresas hoje, sobretudo que trabalham com tecnologia, tem que ter à frente no plano estratégico aí, né, bastante clara a questão da flexibilidade e da particularidade das demandas. Então é cada vez mais difícil você ter soluções de prateleira, porque são muitos dados, são muitas variáveis, são muitas particularidades de cada negócio. Então tem que estar atento, né, a essa questão. Se você vai entregar um serviço, vai entregar uma tecnologia, né, seja para algum empresário, um produtor, você tem que ter essa visão à frente. Então hoje você desenvolve uma tecnologia que amanhã ela pode estar ultrapassada em pouco espaço de tempo. Então, está sempre inovando, melhoria contínua, adaptando, tendo flexibilidade nesse serviço ou produto, eu acho que é o principal foco para qualquer empresário hoje. E o senhor, professor, como é que o senhor imagina? A sua visão, imagino que seja ligeiramente diferente da iniciativa privada. Como é que a universidade pública pensa essa questão? Olha, é uma questão muito complexa. Né? Depende, né? Depende. Depende fortemente de muitos fatores. Porque dentro da universidade, nós precisamos quebrar um pouco aquela visão
de dar a aula, de ensinar como a gente fazia há anos atrás. Sim. Primeiro porque a gente está lidando com uma outra geração, né? E as gerações agora elas são gerações mais impacientes, né? Então você não pode ficar ali 2, 3 horas falando, dando uma aula, por exemplo. Você tem que criar mecanismos, né, para tornar isso atrativo. Mas isso requer do professor universitário uma disponibilidade para poder pensar um pouco fora da caixinha. Né? E isso é interessante porque há 5 anos atrás eu estava na coordenação do programa de pós-graduação. E foi quando eu comecei a trabalhar mais fortemente com a questão da agricultura digital, que nós chamamos, né? Agricultura 4.0. E eu fiz uma provocação para os alunos. Primeiro para os meus alunos, meus orientandos, né? Meu grupo de trabalho. E depois eu levei isso para os alunos do programa de pós-graduação. Né? E é fantástico como que o programa respondeu rapidamente, criou uma nova linha de pesquisa em agricultura digital. Hoje, a maior parte dos trabalhos que saem das teses que são publicadas são na linha de agricultura digital. Então, assim, a gente precisa que o professor também ele aprenda a ser mais provocativo, né? E porque essa moçada, ela voa alto, né? Se você der condições, se você der asa, eles voam alto, né? Só que você não pode ficar preso àqueles conceitos pré-concebidos que você tinha, por exemplo, quando eu comecei a dar aula há 30 anos atrás. Então, a gente tem que mudar. Mas eu vejo que a velocidade é muito grande, a academia está mudando, tá? Ainda tem focos de resistência também, como em todo lugar, mas está mudando muito rápido. Então eu acho que daqui a 5 anos a gente vai continuar tendo professor, porque, por incrível que pareça, não vamos ter mais professor, a inteligência vai fazer tudo, né? Nada substitui o contato humano, né? Então isso é uma coisa que a pandemia nos trouxe isso, né? A gente teve que dar aulas online e tudo mais. E a gente conversa com a moçadinha que fez, né, na pandemia, né, as aulas online, e eles detestaram. Por quê? Porque perderam o contato. E ali não. Então nada substitui. Vão ocorrer mudanças? Sim. Mas o contato humano ainda vai ser muito importante por um bom tempo ainda. Perfeito. Gente, alguma consideração final, alguma pergunta que eu tenha esquecido? Não, gostaria de agradecer a oportunidade, né? A gente fica à disposição também, as pessoas quiserem enviar aí, tirar suas dúvidas, pode entrar em contato com a IASense, né? Tem nossos contatos no site, a gente fica à disposição também. Perfeito, professor. De igual maneira, eu agradeço a oportunidade, né? Prazer poder estar aqui, conhecer o Éder, hoje nos conhecemos, né? E também deixo aqui, me coloco à disposição, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, só nos procurar lá na nossa página da universidade que a gente está à disposição. Tá ótimo, então. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Conexão ACIRP especial dentro do Inova Day, aqui no Supera Park. E eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e até o nosso próximo episódio. Então, um abraço. Um abraço, muito obrigado.